Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, versos 2 e 3. Tauragya prapitam balam praladam nayakovidam pathayam asatu pathyam anyanscha surabalakam. Então, aqueles dois, Sanda e Amarka, Ragya, pelo rei, Prapitam, enviado, Balam, o menino, Praladam, chamado Pralada, Nayakovidam, que conhecia os princípios morais, Pathayam Asatu, instruíram, Pathyam, livros de conhecimento material, Anyan, outros, Cha, também, Asura Balakam, filhos dos Asuras. A tradução deste verso e do próximo verso é o seguinte. Prahlada Maharaj já era educado em vida devocional. Porém, quando seu pai o enviou para que fosse instruído por aqueles dois filhos de Shukracharya, eles o aceitaram em sua escola, onde faria companhia aos outros filhos dos Asuras. Prahlada, de certo, ouvia e recitava os tópicos de política e economia ensinados pelos professores, mas entendia que a filosofia política implica considerar alguém como amigo e outrem como inimigo, de modo que ele não apreciava isto. Significado dado por sua divina graça a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A política envolve aceitar um grupo de homens como inimigos e outro grupo como amigos. Tudo na política baseia-se nesta filosofia. E o mundo inteiro, especialmente no momento atual, está absorto nisto. O público está preocupado com países amigos e grupos amigos, ou países inimigos e grupos inimigos. Porém, como se afirma no Bhagavad Gita, a pessoa erudita não faz distinções entre amigos e inimigos. Notadamente, os devotos não criam amigos nem inimigos. O devoto vê que toda entidade viva é parte integrante de Krishna, Mamaivanso Jiva Bhuta. Logo, tanto aos amigos quanto aos inimigos, o devoto dispensa o mesmo tratamento, tentando educá-los em consciência de Krishna. É óbvio que os homens ateístas não seguem as instruções dos devotos puros, mas, ao invés disso, consideram o devoto como seu inimigo. O devoto, entretanto, jamais cria uma situação de amizade ou inimizade. Embora fosse obrigado a ouvir as instruções de Sanda e Amarka, Prahlada Maharaj não gostava da filosofia que apregoa a existência de amigos e inimigos e que foram a base e que forma a base da política. Ele não estava interessado nessa filosofia. Então aqui temos essa história que é super conhecida e em Vrajadama tem um significado especial. Todos os devotos aqui têm que conhecer essa história e aprender bem, porque constantemente os visitantes veem a escultura de Nrsimhadeva ali fora, e ainda mais agora que foi toda repintada e reformada, e perguntam o que significa isso, né? E especialmente as crianças. Então todos os devotos e devotas que residem aqui ou que fazem parte da congregação de Vrajadama, às vezes residindo na Redondeza, às vezes residindo em Caruaru, tem que conhecer essa história e entrar nas minúcias das explicações de Prabhupada como essa, que é uma explicação especial. Ela se desvia do contexto histórico e vai para uma interpretação da educação, do nível de educação recebido por Prahlada. E para a gente isso é muito importante. Prabhupada costuma fazer isso e a gente precisa estar atento às características do autor desses significados do Bhagavatam, que são significados Bhaktivedanta. O termo Bhaktivedanta para os significados
não se limita exclusivamente a Prabhupada como pessoa, evidentemente que é, mas ele ultrapassa a pessoa de Prabhupada e vai para a característica filosófica do termo Bhaktivedanta. Então, além de ser Prabhupada que apresenta o significado, esse significado é fiel à filosofia Bhaktivedanta, que Prabhupada é um representante. Ele recebeu esse título, Bhaktivedanta, por parte dos irmãos espirituais, por ser um dos títulos acadêmicos de Vaishnavas. Entre alguns títulos, os principais são Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta e Bhakti Sarvabhauma. Então, Prabhupada recebeu esse título dos seus irmãos espirituais, um título honoris causa. Prabhupada não fez um exame no departamento da ISKCON, no departamento de avaliações da ISKCON, como existe um departamento de avaliações internacional, Departamento Internacional de Avaliações, para ter os registros de quem realmente é Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. O termo Bhakti Vedanta se refere àquele que conhece os livros básicos, Bhagavad Gita, Néctar da Devoção, Néctar da Instrução e Sri Upanishad, conhece o Bhagavatam do 1º ao 12º canto. Então esse é esse título se enquadra isso. Evidentemente que Prabhupada escreveu comentários até para o Chaitanya Charitamrita, e Prabhupada, em termos acadêmicos Vaishnavas, não se limitaria apenas ao título Bhaktivedanta, que corresponderia a mestrado, talvez, uma coisa assim. Mas Prabhupada tem também, naturalmente, não chegou a receber, mas tem o nível Bhakti Vaibhava, ou melhor, Bhakti Sarvabhauma, porque Prabhupada também apresentou o Chaitanya Charitamrita comentado. E, evidentemente, qualquer outro título acadêmico que a ISKCON, que a Sociedade Vaishnava, possa dar para os devotos. Então, aqui a história apresenta a descrição, o relato da relação de Prahlada com o mundo material. Uma coisa muito interessante de se observar, à primeira vista, é que o verso diz assim, o segundo verso que lemos, que é o verso 3, diz assim: Prahlada de certo ouvia e recitava os tópicos de política e economia, ensinados pelos professores. Ou seja, ele se submeteu ao treinamento dado pelo pai e pelos professores. Então ele aceitou. E o verso em português aqui usa a palavra de certo. Então, certamente, com certeza, ou seja, logicamente. Então, o que é natural. Então, Prahlada Maharaj se submeteu a ouvir os tópicos e ele recitava também esses tópicos sobre política e economia. Porém, o verso também descreve como Prahlada Maharaj reagia a esse estudo que ele próprio aceitava fazer. Diz assim: mas entendia que a filosofia política implica em considerar alguém como amigo e outrem como inimigo, de modo que ele não apreciava isso. Ou seja, ele entendia que tinha que se submeter porque estava na escola, mas ainda assim ele tinha sua opinião pessoal por ter já um conhecimento desenvolvido. Ele já chegou treinado na escola. Ele não chegou para aprender, para desenvolver uma visão de mundo como nós vamos à escola, para poder entender a realidade científica que está além da nossa percepção infantil ou juvenil, ou mesmo já adulto, quando queremos nos especializar em alguma área do conhecimento e vamos para os estudos acadêmicos com níveis de, seja lato sensu ou stricto sensu, ou seja, especialização, etc. Ou então os níveis acadêmicos como mestrado, doutorado, até pós-doutorado, não
essa não é a questão aqui. Prahlada Maharaj entendia, ele já tinha vindo com uma visão de mundo. Ele já tinha chegado no nível de compreender a natureza temporária do mundo material. Esse esforço que nós fazemos hoje para nos convencer que realmente este mundo é temporário e não vale a pena investir em todos os conceitos que se centralizam numa verdade insustentável. Então, nós estamos até hoje tentando fazer isso. Tudo que nós fazemos para, como diz aqui, para ouvir sobre as filosofias deste mundo. Então, como para lá daqui, ouvir e recitava os tópicos das ciências que foram apresentados para ele. Por quê? Porque ele era um príncipe, ele era filho de um rei, e o rei precisava que o seu filho, desde o começo, fosse treinado na política, na economia, porque ele seria um rei em algum momento. Então, a especialidade da educação de Prahlada era essa. Até hoje é assim. Quando nós vamos colocar nossos filhos em uma escola, nós procuramos saber qual é a linha pedagógica da escola. Queremos saber se a escola é de um certo padrão da pedagogia ou de outro padrão da pedagogia, e sabemos o que vai acontecer. Alguns anos atrás, as escolas religiosas eram uma opção muito boa para as pessoas que eram religiosas. Então elas colocavam seus filhos na escola religiosa porque sabia que o amparo psicológico, o amparo ideológico que a criança teria na hora de seus questionamentos seria respondido em nome da pedagogia da escola, que era uma escola, por exemplo, católica ou protestante, batista, ou de qualquer outro nível do cristianismo, falando no nosso país. Também escolas judaicas, nós temos no Brasil escolas judaicas e até escolas e universidades espíritas, temos isso no Brasil. Então, a escolha da escola para o filho é algo de responsabilidade do pai, da mãe, da família, dos responsáveis pela criança. Então, Hiranyakashipu colocou o seu filho numa escola que tratava de política, de economia e de todas as ciências, né, que ensinavam a liderança da sociedade, a condução da sociedade à prosperidade, ao sucesso e à prosperidade, ao desenvolvimento material. Essa era a linha, era uma escola eminentemente materialista. Então, a filosofia materialista imperava naquela escola, e Prahlada foi submetido a uma escola onde a filosofia materialista era a linha pedagógica da escola. E ele aceitou, como diz aqui, de certo ele aceitou. Porém, ele tinha sua opinião pessoal, porque ele já vinha com formação pessoal. Ele já trazia de ter escutado do seu próprio mestre espiritual ainda no ventre. Então ele escutou e ele já estava preparado. E ele não aceitava ser guiado para ver amigos e inimigos. E essa história, isso se comprova no exemplo de vida de Prahlada Maharaj. Em um dado momento, Prahlada Maharaj foi questionado pelo pai, levado a extremos para ser assassinado, não morreu em nenhuma das tentativas de assassinato, e depois, quando ele viu o resultado final, da situação criada pelo próprio pai dele, e que o pai foi morto, então Nrsimhadeva pergunta para ele: o que você deseja? E ele disse: eu não desejo nada. E Nrsimhadeva insistiu: peça algo. Ele disse: eu só quero que meu pai seja protegido. Então, imagine, ele não via nem o pai como inimigo, o pai
que tentou matá-lo. Olha o nível de consciência elevado de Prahlada. Às vezes os nossos pais contrariam os nossos interesses juvenis e nós nos revoltamos com eles, brigamos com eles. E Prahlada Maharaj foi submetido a inúmeras tentativas de assassinato. E no fim, quando o pai foi morto, ele ainda ora a Deus pela proteção da alma do pai. Então, ele realmente tinha treinamento para não ver amigos e inimigos. E esta pessoa é colocada numa escola cuja linha pedagógica é para ensinar que é amigo e que é inimigo. Você tem que vencer aquele reino, aquele povo que está ali localizado naquela região, porque eles não têm uma relação de pagar impostos para nós, e nós temos que ir lá invadir eles, submeter o rei daquele povoado e exigir que eles fiquem filiados ao nosso reino e que paguem impostos ao nosso reino. Então vai vir para o Tesouro Nacional os impostos que eles atualmente não estão dando. E ele era treinado nisso. Essa era a cultura que Prahlada era treinado naquele momento, naquela escola, e ele não gostou disso. O comentário de Prabhupada, aqui é um longo parágrafo, Prabhupada faz um único e longo parágrafo, explicando o que nós lemos, de que a política nos envolve, explicando esse ponto, o ponto de como a política, a ciência política dentro desse mundo funciona. E ele diz, a política envolve aceitar um grupo de homens como inimigos e outro grupo como amigos. Essa é um paradigma, uma parte paradigmática da teoria política. E Prabhupada está apontando aqui, e mais adiante ele vai dizer, o devoto vê toda a entidade viva como parte integrante de Krishna. E aí cita o verso do Bhagavad Gita, que é conhecido, Mamai Vamso Jiva Buddha. E ele diz também, notadamente os devotos não criam amigos nem inimigos. Essa é uma observação de Prabhupada para que nós possamos ver se nós já chegamos nesse ponto de nos considerar devotos. Enquanto nós tivermos amigos e inimigos, então nós não vamos poder ser considerados devotos. Nós sempre estaremos submetidos a um conceito que o nosso próprio mestre está dizendo, que os devotos, notadamente, ou seja, de maneira muito clara, eles não têm amigos e inimigos. Eles trilham o caminho da vida material e da vida espiritual, sem essa divisão de amigos e inimigos. E é interessante que também logo abaixo diz que o devoto dispensa o mesmo tratamento, tentando educá-los em consciência, o mesmo tratamento para amigos e inimigos. É importante isso porque a gente pode, no dia a dia, desenvolver um nível tal de política, de amigos e inimigos, que a gente possa trazer a desconfiança para a nossa convivência. Ao invés de trazer o amor e a confiança, nós podemos trazer a desconfiança. E com a desconfiança nós vamos tratar todos de maneira igual. O amigo, todos os devotos de uma maneira igual. Mas em vez de tratarmos como amigos, vamos tratar como inimigos. Então vamos tratar os amigos como se fossem inimigos. Porque devemos tratar todos iguais. Não é assim. A ideia é tratar todos iguais, todas as pessoas da mesma maneira e tratá-las como amigos. Não o amiguinho do peito, aquela história, protegido, mas tratar todos de maneira equânime. A equanimidade é uma virtude do Brahmana Vaishnava e essa equanimidade deve ultrapassar a barreira limitante do Varna
de Brahmana e entrar na administração que é feita naturalmente pelos kshatris. Os kshatris também devem atuar com essa equanimidade, tratando a todos como se fossem seus próprios filhos. Assim, essa é uma das normas de atuação de um líder kshatriya, que deve ver a todos os seus liderados como filhos e tratar igualmente. Tratar igualmente significa dar as mesmas oportunidades. Às vezes, nos tratos cotidianos, alguns são mais próximos, outros são menos próximos. Ainda assim, as oportunidades são idênticas para todos. Isso é equanimidade. Não significa que todos têm que estar no mesmo padrão de intimidade, mas todos devem ter o mesmo padrão de oportunidade. Então, essas são instruções que podemos tirar daqui. No final, as últimas palavras de Prabhupada, ele volta para o contexto da história, o contexto histórico, e ele diz: embora Prahlada Maharaja não gostava da filosofia que apregou a existência de amigos e inimigos e que forma a base política, ele não estava interessado nessa filosofia. Então ele se comportou na escola de maneira razoável, mas ele não aceitava aquela filosofia e aquele conhecimento. Isso é o que está sendo descrito aqui. Eu vou me limitar unicamente a essa explicação dos 2 versos e do significado, sem aprofundar mais. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário. O senhor falou de confiança também, né, Gurudev? E aí, o que acontece quando a gente perde a confiança, de alguma maneira, para continuar depositando? Em geral, nós entendemos a confiança como algo sentimental. E a gente, pela prática comum do mundo, quando a gente leva isso para a vida espiritual, a gente continua se sentindo o centro do universo e se sentindo inteiramente confiável e inteiramente correto. E para nós, o outro sempre tem que conquistar a nossa confiança. Então, quando nós tratamos de confiança, nós sempre vemos que nós somos o padrão e o outro é que tem que demonstrar para mim que ele merece confiança. Porque eu sou a pessoa mais importante e ele tem que me conquistar. Então ele tem que me conquistar através da confiança. E se eu perco a confiança nele, então o problema é dele. Nós não entendemos muito bem a nossa filosofia. Não é o problema dele, o problema é nosso. Nós perdemos a confiança porque nós não sabemos investir o suficiente para ter confiança suficiente para com outra pessoa e entender cientificamente essa pessoa cometeu um erro. Eu não vou julgá-la de tal forma que vou eliminá-la da minha vida. Apenas eu vou entender que o que ela cometeu foi um erro e ela deve corrigir esse erro. E eu vou continuar desenvolvendo confiança com essa pessoa e com todas as outras pessoas. E dentro da confiança tem o meu critério filiado ao critério da consciência de Krishna de o que é errado e o que não é errado. E se ele se comportou errado, como eu vou poder agora mostrar minha confiança e investir confiança nele? Eu vou ter que quebrar a barreira que me separa dele e procurar essa pessoa e revelar minha mente e dizer: nós precisamos conversar. Nós temos um assunto para conversar. Aconteceu isso. Então, quando aconteceu isso, tal coisa, eu me senti de tal maneira. E ao me sentir de tal maneira, eu vi que a minha necessidade de criar confiança em você foi quebrada. Então agora eu me pergunto, como vamos poder conviver nessa atmosfera de amor e confiança?
Mas a gente não sabe falar isso. Essa é a linguagem da comunicação não violenta. São 4 princípios da comunicação não violenta, muito básicos. Observação, como a pessoa se sente, quais as necessidades que ela tem e qual o pedido que ela faz para o outro, porque precisa interagir. E nós somos acostumados com isso. Nós somos acostumados com o quê? Com a politicagem que decorre da mentalidade política de ver amigos e inimigos, da filosofia política de identificar amigos e inimigos. Quem não está comigo está contra mim. Conhecemos isso, né? Essa é a base errada da qual o nosso conceito de confiança brota. E nós ouvimos isso desde quando somos criancinhas. Os pais dizem para a gente, não minta, porque eu preciso confiar em você. Não minta para mim. Então, quando a criança mente, o pai diz, eu estou zangado com você, eu perdi a confiança em você. E isso para a criança é uma instrução. Então, se eu mentir, se eu cometer um erro, assim, categoricamente meu pai vai deixar de confiar em mim. E ele aprende isso, e ele passa isso para todos os outros. E vai. E em um dado momento a gente entende, quer dizer que não é assim? Quer dizer que confiança é uma virtude minha? Eu não sabia. Eu pensava que era um capital de negócio. Mas agora eu estou vendo que não, que é um valor. É um valor humano. Então, como mudar isso? Se desde criança minha mãe dizia, minha avó dizia, a empregada dizia, babá, meu pai dizia, os vizinhos diziam. E agora, como é isso? Quer dizer que se eu não tenho confiança é um defeito em mim? Não é um defeito da pessoa? Meu Deus! Mas essa é a nossa filosofia. Nossa filosofia é essa, é ver com a comunidade. É distribuir amor e confiança para todos. Mas a gente pensa que não. Amor eu ainda dou, de graça, porque eu sou superior, eu posso amar. Eu te amo. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo com todo o autoritarismo do mundo. Eu te amo porque eu sou tão importante. Fique satisfeito com o meu amor, tá? Porque eu te amo. Obrigado, Mário. Fique satisfeito com o meu amor. É uma coisa autoritaríssima dizer isso. Só de maneira vazia, com a confiança. O mesmo problema do amor. Então, trabalhar com amor e confiança é trabalhar com a equanimidade. Trabalhar com a visão de um mundo material temporário. Eu amo as pessoas erradas. Eu amo as pessoas venenosas. As pessoas malvadas. Mas eu não gosto do que elas fazem. Mas eu amo. Então, chegar nesse ponto, após chegar nesse ponto, vai merecer o que Prabhupada diz aqui. Notadamente, os devotos não criam amigos e inimigos. Para ser devoto, de acordo com o conceito dado por Prabhupada aqui, a gente tem que chegar nesse ponto. Mas nós não temos a educação básica. Nós escutamos no berço dos nossos pais, da nossa mãe. Nós escutamos no berço. Olha, se você faz isso, eu não vou mais gostar de você. Eu não vou mais gostar de você. Assim, eu vou ficar zangado, não vou gostar. Olha, se comporte bem, senão ele não vai gostar de você. Ela não vai gostar de você. O amor é uma troca, é um elemento de troca, de negociação. O amor não é como é o amor Vaishnava, como é a confiança Vaishnava. O amor e a confiança são trabalhados como elemento de troca. Imagine, como dinheiro. Como dinheiro, como carro. E não é assim. Então, a confiança que você vai desenvolver é uma virtude que você tem que desenvolver. Mas você não é um bobo, né? Porque você desenvolve a confiança e, ao mesmo tempo, você desenvolve conhecimento. O conhecimento descreve que o mundo material é temporário. Que no mundo material existem pessoas que se comportam muito mal. E quando elas se comportam mal, de acordo com os princípios da eternidade, da consciência, da bem-aventurança. Então, nós dispomos de muitos critérios
para avaliar o mundo onde vivemos. Mas a confiança é uma virtude e o amor é uma virtude nossa. E não é um elemento para domínio do outro. Às vezes as pessoas estão discutindo e uma diz para a outra, eu te amo. Como se o sentimento, principalmente qual a importância de um sentimento que vem e vai. Quantas pessoas nós amamos e hoje não amávamos e já não amamos mais? Mesmo em termos conjugais. Quantas pessoas nós amávamos? Então o amor não tem essa importância. Então podem estudar o Bhagavad Gita que vocês vão ver. Sem amor. Eu nem vou dizer onde está para que vocês possam procurar. A equanimidade é tal que a pessoa tem que trabalhar sem esse tipo de amor. E geralmente a gente explica, isso aqui está falando de apego. Não é não, é de amor. É de amor. É esse amor. Amor não é um elemento de troca. Assim, eu acho que aqui ainda não encontrei a palavra, mas não é um elemento de troca como o dinheiro. De conquista, assim. Então, qual a importância de um amor sentimental? Se ele muda, o amor é comportamental. A confiança é comportamental. É diferente. Então, o comportamento Vaishnava, que é estudado por Kapila Deva com sua mãe e tudo mais, e no Bhagavatam, e também no Bhagavad Gita é estudado, o amor comportamental lhe dá os critérios da eternidade. E aí você vai poder investir em amor e confiança. Mas você não está se misturando com a sujeira da relação com o outro. Você está criando uma relação que às vezes você precisa esclarecer. E agora? Aí a comunicação não violenta, que não é nossa, não é privativa do movimento, tem aqui quatro passos. Siga esses 4 passos e você tem tudo para dar certo. Primeiro você observa a situação, então exponha, revele sua mente em confiança, expondo o que você observa. Eu observo isso. Dentro dessa observação, eu me sinto desconfortável, eu me sinto negligenciado, eu me sinto mal, eu me sinto desprezado. E porque eu me sinto assim, a minha necessidade de pertencimento, a minha necessidade de ser aceito, a minha necessidade de ser compreendido, não fica satisfeita por causa disso que eu disse, que eu observo. Então ele faz um pedido, vamos conversar sobre isso. Diga o que você pensa, para que tire essa situação e o canal de amor e confiança entre nós não encontre esse obstáculo. E que a gente não vá se distanciando. Porque onde quer que você esteja, eu sempre vou amar você. Mas eu queria amar você numa relação comportamental de amor. Eu não queria somente amar você à distância no passado. A pessoa que eu amei, leiam os livros do gênero romântico. Não estou aconselhando, não. Estou só dizendo que na literatura do gênero romântico aí vocês vão ver o que é amor sentimental. É aquele amor que leva para a traição, o amor que surge num triângulo amoroso. Isso é o amor sentimental. O amor comportamental não é descrito no que é chamado de literatura romântica. O amor comportamental a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar em Chaitanya Mahaprabhu, a gente vai encontrar em Prabhupada. Aí a gente encontra o amor comportamental. Não depende do sentimento. Não depende de gostar ou não gostar. Só depende de amar. Amar e gostar são coisas diferentes. Você pode amar uma pessoa e não gostar de muitas coisas que ela faz. E você pode lidar com aquelas coisas que você não gosta da outra pessoa, dialogando ou até se afastando, se for o caso. Às vezes você tem que se afastar. Mas não é primordial gostar ou não gostar sobre o amor. Não elimina o amor. Mas a gente não foi treinado nisso. A gente foi treinado que amor e confiança são valores negociáveis. Moeda de troca. Moeda de troca. Como moeda de troca. E não é isso. Não é moeda de troca.
Entendeu? Muito obrigada. Algo mais? Só para trazer um pouco do tema da política, que o senhor apresentou, o Santo Prabhupada tão bem apresentando que a política distingue amigo de inimigo e o devoto, a característica principal do devoto é que ele, para ser diagnosticado um devoto, ele vai conseguir ver todos com equanimidade. E a gente vê a trama política, por exemplo, do Bhagavad Gita, que é uma trama que Krishna está no centro, né? Então, dá para chegar a uma compreensão que se for um devoto e esse devoto estiver envolvido na política, ele pode sim conseguir destrinchar e essa característica de ser aparentemente mais elevada, de ver com equanimidade, ela sobressair sobre a característica principal da política, que é ver o amigo e o inimigo. Então esse devoto vai conseguir trabalhar com a política de uma maneira diferenciada, com Krishna no centro? É possível, evidentemente, o devoto faz esse treinamento de trazer Krishna para o centro. Só que o devoto, geralmente, precisa de tantos anos, tantas décadas, para trabalhar o seu próprio desenvolvimento, o seu desapego do mundo, o conhecimento transcendental, que ele não tem tempo, nem tem energia para lutar contra a política partidária. Porque o princípio de amigo e inimigo na política é mais representado, categoricamente representado, pela política partidária, né? Um partido nega todos os princípios do outro partido. E às vezes até um projeto feito por um partido não é aprovado porque vem empacotado pelo partido, pelo outro partido. Mas é um projeto que ele próprio defenderia se estivesse no partido dele. Então, essa mentalidade é muito difícil para um devoto vencer. É como eu estava dizendo sobre amor e confiança, que acabei de falar agora, a gente é treinado no berço sobre amor e confiança como moeda de troca. A gente é treinado assim. Então, como a gente vai conseguir se libertar disso dentro do movimento? A gente vai continuar trabalhando isso o tempo inteiro. Então, da mesma forma, imagine um devoto na política, e nós temos alguns que entraram para a política, e eles podem conseguir, sim. Mas é muito difícil. É muito difícil. Prabhupada permitiu e depois voltou atrás. Balavanta Prabhu nos Estados Unidos, os devotos queriam candidatá-lo e já estava tudo certo de noite, foram dormir com tudo certo, de manhã Prabhupada disse, para tudo, não precisa mais nada, não vamos para a política, não. Ele observou o frenesi dos devotos. Uma vez também, Hridayananda Maharaj veio visitar Nova Gokula na Copa do Mundo. E quando ele viu os devotos torcendo pelos times, e aquela coisa e a voz de Galvão Bueno, ele disse, isso tudo aqui é manipulação. E olha como vocês estão reagindo. Olha como se vocês estivessem observando o jogo de uma maneira imparcial, e vendo a beleza do jogo, que é muito interessante, eu até compreenderia, mas vocês se deixarem manipular por Galvão Bueno, e vocês estarem com bandeirinha, vai, aquela coisa. Então, Hridayananda Maharaj, ele ficou apavorado. Nós levamos televisão para a casa dele. Um devoto disse, eu não vou ficar em Nova Gokula, mesmo com meu mestre espiritual aqui, porque eu não me sinto bem em assistir um jogo ao lado dele. Eu sei que ele não vai gostar. E todo mundo, não, isso é bobagem, você vai ver. Aí ele foi embora para ver o jogo do Brasil, os jogos do Brasil fora de Nova Gokula, e nós levamos televisão para a casa de Hridayananda Maharaj, fizemos todo tipo de festa para assistir a Copa com ele. Um desastre. Ele arrasou com a gente, e o devoto lá, viu o que eu disse? Eu assisti todos os jogos, não sei o quê. Então, é muito difícil a gente se libertar, a gente não sabe como se libertar de algo que entrou
subliminarmente e culturalmente da nossa educação. A gente não sabe, por isso que a criança deve ser educada desde o começo. Desde o começo. A gente não sabe se libertar, a gente não sabe a bagagem que a gente tem, a gente não conhece a bagagem que foi trazida do karma, de vidas passadas, do pai, da mãe, da avó, do vizinho, do prefeito, da diretora da escola. A gente não sabe como se libertar daquilo tudo que entrou e que formatou o nosso caráter, o nosso trabalho, que a gente tem que se submeter às nossas autoridades de trabalho. A gente não sabe. Na hora de virar devoto puro, tudo isso tem que ser dispensado. Enquanto a gente é devoto simplesmente, a gente vai convivendo com isso. E vai fazendo o que a gente faz. Se maltrata um ao outro, faz inimizade, briga, faz grupo, e vence, e perde, e vai por aí. Mas na hora de virar devoto puro, como que a gente vai fazer se a gente não analisou? Se a gente não sabe aplicar dentro da gente? A gente ainda continua acreditando que amor é moeda de troca, continua acreditando que confiança é moeda de troca. Como a gente vai se render? Então, é complicado fazer qualquer coisa dentro de um sistema que elimina a devoção à Suprema Personalidade de Deus. Mas a gente não pode deixar de tentar, como o Prahlada Maharaj fez, porque existe alguém superior a nós que vai tomar controle da situação, como aconteceu com o Prahlada. Imagine ele dizer a todos, ao pai dele, né? A pessoa a quem eu me refiro, pai, está em todo lugar. E o pai dizia, não sei o que, aquela coisa, está aqui, pai. O que aconteceu? Parece um monstro. Uma pessoa inconcebível, um monstro. Deformado, não tinha forma definida, metade leão, metade homem. E todo mundo, os semideuses que fizeram quando viram o Shinradeva, com aquela ira. Opa! No final de tudo, vai lá, todo mundo com medo de se aproximar dele. Foi uma coisa terrível. Imagine isso feito em cinema, né? Na arte cinematográfica. Imagine isso colocado, todas essas emoções colocadas assim. E Prahlada Maharaj, completamente acolhimento. Foi lá e meu Senhor adorável. E Nrsimhadeva pergunta, o que você quer dizer? Salva meu pai aí, que coitado, né? Pelo amor de Deus. Então, para chegarmos ao ponto de devoto puro, nós vamos ter que mexer dentro das mais profundezas do nosso eu condicionado. E admitir, eu sou condicionado. O meu amor é condicionado. A minha confiança é condicionada. A minha devoção é condicionada à prática daquilo que eu gosto. Isso é um princípio muito elementar de Bhakti, gente. Isso se chama Niskama Karma Yoga. Nem ainda é chamado de Bhakti puro, porque é só usar o que faz para Krishna. É elementar, e a gente pensa que isso é tudo. Não é tudo, tem um caminho pela frente muito grande. Diva Goswami explica isso no 6º canto do Bhagavatam. Nós já passamos por aqui. Ele explica Satchitki Bhakti, que é o nível superior a Niskama Karma. Satchitki Bhakti, que é tomar consciência, isso que eu estou apresentando aqui, tomar consciência da importância de Bhakti, além do que é natural. Trazer a austeridade que representa Bhakti. Não é o natural, como é Niskama Karma. Não é o natural, não é fazer o que eu gosto para Krishna. É fazer de acordo com a ciência de Bhakti. Sadachitki Bhakti. Chit, com consciência. Eu sei que isso aqui é Bhakti. Então, esse passo a gente tem que dar. Diva Goswami explica isso. Esse passo eu tenho que dar. Se a gente deixar para dar isso, no final da vida, vai ter trabalho. Vai ter trabalho, porque vamos chegar no portal de Amaraj
Eu acho que é a 10ª vez que eu falo desse portal. Eu tive uma discussão no grupo de discípulos de Prabhupada, porque eu fui dizer. E quando a gente chegar lá no portal de Yamaraj, eles disseram: nós não vamos porque somos devotos. E aí, cheio, uma discussão filosófica quilométrica. Né? Então, quando a gente chegar no portal de Yamaraj, Yamaraj vai dizer: você está entendendo o que você fez? Eu fui nada demais. Olha, isso aqui está relacionado com aquela vida passada, camarada. Você esqueceu da vida passada, agora eu vou lembrar você. Olha só, você veio para corrigir isso. E você modificou tudo, pensando que tinha corrigido. Foi só uma nova roupagem para o mesmo apego que você chegou nesse portal, na vida passada. Sinto muito, pode voltar. Já pensou? Já pensou que situação? Mas eu cantei já, pai. Bom, você vai ter seus benefícios. Eu me rendo a isso tudo, você vai. Não se preocupe com isso. Mas, realmente, você está com a coisa encrustada aí. A não ser que Krishna realmente chegue antes e diga: não, agora está na hora de você abandonar o corpo. Olha a consciência que você deve ter. Se liberte agora de todos esses apegos, de toda a ira, de todas essas mágoas, de tudo que você tem. Se liberte instantaneamente agora. Você está chegando no portal. E a pessoa se liberta e, Krishna, que maravilha. Krishna, pum, pá. Lá vai para o mundo espiritual. Mas não é assim, então. Eu tenho um problema. Imagina, essa é a campeã. Eu consegui derrubar algo atrás de minha cabeça, primeira vez. Já derrubei muitos copos e tudo, mas derrubar algo que está atrás é a primeira vez. Nesses 50 anos. Bom, gente, é por aí. Vamos parar aqui. Muito obrigado, mas é um tema para reflexão. Obrigado, Maharaj. Que a gente precisa entender isso. Diva Goswami explica tudo isso, vocês podem pesquisar. E vocês vão encontrar informações muito detalhadas. Todas as glórias a sua